Oi, eu sou Renato Almeida, do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo. Essa é mais uma videoaula do nosso sistema de videoaulas em Geologia Sedimentar, no módulo especial Análise de Dados. Hoje a gente vai discutir um pouquinho de ferramentas básicas de programação, estrutura de código básico, nada muito complicado, que ferramentas que a gente vai usar ao longo das práticas de análise de dados que começam a partir da próxima aula, com a introdução à teoria e práticas de análise de dados. Então a gente vai discutir um pouquinho os operadores em Python, como funcionam as funções, já usamos algumas, né? Enquanto estávamos fazendo plotagens. A estrutura dos loops básicos e como definir uma função e como a gente organiza loops e funções para ter códigos mais fáceis de entender. Então, de novo, a gente tem o nosso codiguinho aqui. Esse código importa módulos antes. O pandas, como sempre. Dataframe do pandas, para não ter que escrever pd.dataframe, mas isso aqui é desnecessário, né? Mas podemos escrever pd.dataframe ou só dataframe. O NumPy, plotagem básica de matplotlib, de Seaborn. O SciPy, não sei se eu carreguei ele à toa aqui, mas tem outras funções úteis. É outro código para outro módulo que tem muitas funções úteis de estatística e de análise. Então, inicialmente, vamos discutir os operadores, né? Tem algumas particularidades em Python. Mais é mais, menos é menos, vezes é um asterisco. Dividir é com essa barra inclinada aqui. Potência, 2 asteriscos. Parênteses funcionam para separar campos, né? Você quer primeiro somar para depois não multiplicar, vai precisar usar os parênteses. E 2 operadorzinhos matemáticos úteis. Um é barra dupla para divisão inteira. Então, os decimais são excluídos. E essa porcentagem é uma divisão em que você não está mostrando a divisão, mas sim o resto da divisão inteira. Não os decimais, mas o resto. Essas coisas têm utilidade se você sabe que elas existem. Muitas vezes elas são soluções para coisas simples dentro de um código. Então vamos voltar lá para o nosso terminal. Eu já troquei o terminal para o que a gente está. E agora a gente vai Python 3 e o nome do meu código aula 2A. Tab para continuar. E ele vai imprimir essas 3 coisas. 10 a terceira, 1000. 10 dividido por 3, que é 3 ponto a dízima. Aqui é só a divisão inteira. E 26 dividido por 7, mas só o resto da divisão. Né? Porque é uma divisão como aquelas que você faz na escola, né? 21 por 7 é 3, só que 26 por 7 é 3 com o resto 5. Então não fez a divisão decimal. Coisas que podem ser úteis em algum momento, que eu achei que valia a pena mostrar para vocês. Tudo bem. As funções são coisas que a gente já usou. Usamos algumas funções já, muitas funções de plotagem, já usamos funções de geração de vetores com linspace, geração de números aleatórios, como essa aqui, random rand, estamos usando de novo. Lembrando como é que opera uma função, né? Então você tem o módulo, que é o NumPy aqui está como np, ponto, o nome da função, e entre parênteses o que vai ser submetido a ela. Não é o único jeito, a gente já vai ver. Mas aqui é uma função de arredondamento, então geramos 10 números aleatórios vezes 100, mas eu arredondei para uma casa decimal. E, como eu já falei para vocês na primeira aula, o igual aqui não é um sinal de igualdade, é uma atribuição. A variável data recebe o resultado dessa operação. E a gente imprime o data. Um outro jeito que funciona com algumas funções, a gente já viu exemplos disso nas plotagens, é o data ponto a função. Então, data.astype inteiro. Então, esse data
vai receber o dado antigo transformado em inteiros. E vamos imprimir o dado. Temos um problema na linha 16 porque ficou uma aspa solta. Temos um problema na linha 115 porque eu tirei as aspas triplas e não pus mais. Aspas triplas, comentei tudo que vem depois e fecha lá no fim. Agora sim. Então ele imprimiu as 3 primeiras coisas porque eu não comentei. E a gente tem o data, que é arredondado para uma casa de vírgula. Se eu puser 3 aqui, ele tem 3 casas depois da vírgula. E depois mesma variável data deixa de ser o que era, e agora ela foi transformada em inteiro. Então são as duas formas de escrever funções. Quando vocês pesquisarem funções aí, vocês vão ver as duas formas várias vezes, e não estranhem. Então aqui é um round, e aqui um S-type, que vem depois, né? O data.S-type. Então, só para lembrar que existem essas duas formas. Vamos comentar todo esse início. Como a gente já viu em aula anterior, os índices são muito úteis para você saber onde fica o quê. Mas existem outros operadores que são operadores de lógica booleana. Então, você pode misturar isso com os índices e dizer o data B é o data. E o data não existe mais. Então vamos fazer o data voltar a existir. Vamos comentar só os prints porque eles me incomodam. E o data é aquele inteiro que a gente transformou. O data B é uma cópia do data A. Muitas vezes é melhor usar o copy em vez do igual, mas como ele está usando NumPy, ele vai virar um array. E depois, o data B não inteiro, mas só onde o data B é maior que 30, olha que interessante, a forma de combinar índice com operador lógico. Vai receber o data B, onde o data B é maior que 30, quer dizer, o data B onde ele é maior que 30, recebe ele mesmo vezes 2. Então, esse tipo de lógica, que é bem característica do Python, de você usar índices com operadores dentro e escolher subconjuntos, flexibiliza muito as operações que você vai fazer, e você não precisa ficar usando ifs toda hora, se você aprender a usar isso aqui e se acostumar com essa estrutura, né? Muitas vezes não é fácil pensar assim, mas se você consegue ler em português isso, o data B, abrir um colchete é onde o data B é maior que 30, recebe o próprio data B onde ele é maior que 30 vezes 2, passou para o português sem entender o código. E você pode usar muitos outros operadores, então. O operador de igualdade, que não é aquele de atribuição, são 2 iguais. Então, se eu quisesse dizer o data B onde o data B é igual a 30, eu teria que pôr 2 iguais aqui. O diferente é uma exclamação igual. Tudo menos aquele. Maior, menor, maior ou igual é assim, menor ou igual, maior ou igual. Se você se acostuma com essa ideia, ele vai funcionar bem. Vamos rodar? Ele imprimiu o que a gente pediu, que é o data B inteiro, só que onde ele é maior que 30, vamos ter que imprimir o data B porque eu acho que ele é aleatório, cada hora ele fica diferente, né? Vamos imprimir o data aqui. Senão a gente não consegue comparar. Então o nosso data é 46, 10, 36, 43. Eu mandei ele substituir os valores que são maiores que 30 pelo dobro deles. 46 virou 92, o 10 não mudou, o 36 virou 72, o 43 virou 86, e assim por diante. O 23 aqui não mudou. Vocês percebem o potencial que isso tem para operações rápidas, né? Sem abrir grandes loops. Mas tem coisas que precisam de loops para ser feitas. E o que é um loop? Um loop é quando você repete a mesma operação um determinado número de vezes. Então,
Tem dois loops que a gente vai olhar na aula de hoje, que é o for e o while. Isso aqui, alguém que já programou na vida já viu. Quem nunca programou, é bem fácil, vocês vão aprender agora. Data C é uma cópia do data. Não do data B, porque o data B a gente mexeu. Então, a gente vai imprimir numa linha nova, for loop, 2 pontos. O resultado do for loop vai aparecer aqui. Então, o que a gente diz? O A é igual a 0. Recebe 0. Para cada elemento que eu chamei de I, eu poderia chamar de qualquer outra coisa, no data C, que tem vários números, então ele vai pegar um por um de cada vez. E o que ele vai fazer? Ele vai dizer que o A não é mais o 0. Ele é o A anterior, mais esse elemento do data C, que é o I, ao quadrado mais 34 dividido por 10. Podia ser qualquer coisa aqui. E ele vai imprimir o I. Vocês vão ver que, como é um loop, ele vai imprimir várias vezes. Para cada elemento, ele vai fazer uma vez. I é igual, A é igual. E acabou o loop. Então, esse loop acaba sozinho, porque ele só vai durar no tamanho do data C. Vamos ver o que acontece. Tem um erro na 118. Eu acho que, de novo, a gente esqueceu de fechar o que vem depois. A gente é maneira de dizer, né? O que ele fez? For loop, dizendo o resultado do loop for, eu mandei ele escrever isso, não é nada. O I84, o A709, o I53, o A993.3, o I35. Fez várias vezes. Para cada um elemento do C, ele calculou um I. Imprimiu o I, imprimiu o A. Então esse é um tipo de loop, que é o for. Um outro tipo de loop é o while. Então o while é 0, e aí eu vou precisar de um contador para o while. Para o for eu não preciso de um contador, porque ele vai fazer nos elementos I dentro de um vetor. Aqui eu preciso de um contador. Ele vai imprimir o while loop para a gente distinguir do outro. E enquanto while, o contador, que começa como 0, for menor do que o comprimento do data C, ele vai fazer exatamente a mesma coisa, percebe? Pega o comprimento do data C, o contador começa como 0, enquanto ele for menor que o comprimento do data C, eu vou fazer a mesma coisa. A é A mais, só que aí eu uso um índice. O data C na posição 0 inicialmente. Bom, como o data C tem uma dimensão só, não preciso pôr duas dimensões aqui. Um endereço é um dado só. Então, na posição 0, e faço a mesma operação. É como se fosse aquele I. E aí eu imprimo esse cara, que é o I, e o resultado do A. Só que aí eu preciso dizer, o contador não é mais ele, o contador é ele mais 1. Eu podia escrever contador recebe, contador mais 1, ou você pode escrever contador mais igual a 1, é a mesma coisa. Se eu fizer mais igual a 1000, cada passo ele recebe 1000. Então o que acontece aqui? Se chegou no while, ele vai ficar fazendo essa operação até que o contador não seja mais menor do que o comprimento do data C, que o número de elementos que tem no data C. Então ele vai rodar várias vezes e fazer isso. Então vamos ver o que acontece. De novo eu esqueci de comentar tudo que vem depois. O for loop deu 59.351, o while loop deu 59.351, a mesma coisa. Os dois são equivalentes. O while vai funcionar muito bem quando você quiser mexer com o I, só com os elementos que tem dentro dele. O for pode mexer com o for, né? Quando você quer mexer com os elementos dentro de um vetor. O while, você pode usar uma coisa como contador e fazer uma operação muito mais complexa, mexer com muito mais coisas. Inclusive ir somando coisas dentro. Então a gente poderia, por exemplo, em vez de mandar imprimir, gerar um vetor com todos os As. Então eu poderia dizer assim, As igual a um vazio, e aí cada vez que você cria um A, o As agora passa a ser um numpy.append, que é
junte um elemento a mais, as, vírgula, a. O que ele está fazendo aqui? O as agora é o as antigo, com mais um elemento que é o a. Então, essa estrutura de zerar um contador, gerar uma matriz vazia, que pode ser multidimensional, aí você não ia fazer ela desse jeito, né? Você poderia botar um np.empty e já dizer qual o número de elementos que teria nessa matriz vazia, com várias dimensões. E aí, em vez do append aqui, você ia dizer o endereço e ia pondo. Mas tem várias formas de fazer. Mas isso aqui é uma coisa muito útil que você vai fazer muitas vezes no processamento de dados, inclusive, né? Então, você tem um conjunto de dados que você quer gerar um outro conjunto de dados derivado dele. Por exemplo, medir as diferenças entre elementos consecutivos em subconjuntos. Você gera um loop, e compara o primeiro elemento com o segundo, mede a diferença, guarda em algum lugar. Esse guarda em algum lugar é isso que a gente está fazendo com esse append aqui, que tem 2 P's. E aí a gente manda imprimir, só para ver como ficou, o nosso as. Então agora a gente tem um vetor aqui, que são todos os as que foram gerados aqui, os 59, os 138, 176, viraram um vetor novo. Isso tem muita utilidade, você combinar a flexibilidade que tem os índices com as operadores lógicos. Você podia ser o dataset apenas onde acontece alguma coisa, apenas onde acontece outra, e gerar esses loops. Você consegue processar muita coisa assim. Com um pouquinho de estrutura de programação, você tem grandes resultados. Mas tem horas que só esse jogo de condicionais dentro de índices não funciona porque você quer fazer coisas mais elaboradas. E aí o que você faz? Você usa os condicionais. Então, aqui a gente tem um loop for, e dentro do loop for tem uma estrutura de if. Então, o que ele vai fazer? Para cada elemento i no dataset, se o i for maior que 30, podia ter outros comparativos, o a é assim. Você imprime o i, imprime o a. Se não, veja se o i é menor que 15. Se ele é menor que 15, imprima 15. E se não for nenhuma coisa nem outra, imprima não. É meio preguiçoso muitas vezes você resolver com if, elif e else, quando você pode resolver com os condicionais dentro dos índices. Isso aqui facilmente seria resolvido com aquela estrutura inicial. Mas tem horas que não, que as coisas são mais difíceis, certo? E aí você pode, por exemplo, se você quer fazer esses prints, é melhor, né, você podia falar print tal, onde ele é 30, imprime. Mas aqui você quis gerar uma operação, né, dentro do loop. E aí é útil conhecer isso. Então, if, else e elif. E aqui tem uma coisa importante que eu esqueci de dizer, que é muito importante mesmo, que eu não devia ter esquecido. Tanto os loops quanto os ifs, esse indentamento aqui não é gratuito. Então, se você gera um for, a linha que está dentro do for tem que estar deslocada. Pode ser o que for, pode ser um espaço. Aqui eu dei um tab. Mas ela tem que estar deslocada, e quando deixar de estar deslocada, saiu do for. Mesma coisa para o while. Mesma coisa para o if. E aqui a gente tem uma hierarquia. O if está dentro do for, e o que é consequência do if está deslocado de novo. Então, o indentamento é parte da estrutura de programação em Python. Ele não é gratuito. If, else, if, else. E então essa estrutura aqui, se for isso, acontece isso. Se não for isso, veja se é isso. E se não for nenhum dos dois, você não precisa de uma cadeia de ifs, você pode usar os elifs. E o que está fora no for vai acontecer todas as vezes. Então, quando você volta para cá, você voltou fora do condicional e fora do loop. Vamos ver o que acontece. Tem um erro na 121 de novo mesmo, né? Eu quero comentar daqui para baixo. If
Mandei ele imprimir if dois pontos aqui, para a gente saber onde que é a parte que ele fez o if. Então, o I83 era maior que o 30, imprimiu o I e o A. 61 era maior, 35 era maior. É menor do que 30 e não é menor que 15. Caiu no else, ele imprimiu não. 82, o outro caiu no não. Esse era menor do que 30 e era menor que 15. Imprimiu menor 15. Foi uma dele imprimir. Então essas estruturas são úteis, você vai usar elas muitas vezes. Aqui é só um outro exemplo. Depois vocês rodem para ver o que acontece. E aí tem uma outra coisa que é útil, que é definir funções. Todas as funções que você importa dentro desses módulos, elas são criadas assim. E você pode criar suas próprias. E você pode criá-la no começo do código e usar, ou pode criar num arquivo separado, salvar ele como .py, e você lá no comecinho, estando no endereço certo, importar o seu arquivo .py com todas as funções que tem dentro, ou uma só delas. Do seu arquivo myfuncs import dataframe, ou do myfuncs import a minha função qualquer. Você salva com o nome que quiser. E como é que isso funciona? Isso funciona de uma forma bem interessante. Ó. Você usa o def, ele já sabe que você vai definir uma função. E, de novo, o indentamento tem significado. myfunc, minha função que eu estou criando, e ela vai solicitar 3 entradas. Uma eu chamei de vect, é um vetor. Uma eu chamei de b e uma eu chamei de c. Se você escrever aqui, ó, b igual a 3, se o cara não fornecer o b, ele vai assumir que o b é 3. Então, isso é útil também. Então, é uma matriz, 2 inteiros. Eu quero 2 inteiros aqui. Aí a minha função começa assim. X é uma lista vazia. Para cada i no vetor, quer dizer, o cara tem que entrar com o vetor lá, o xzinho, que eu acabei de inventar, vai ser o i do vetor ao quadrado dividido por c, que o cara teve que dar. Aí, eu estou adicionando ao xão o xzinho, criando um vetor com vários xzinhos. Inicialmente ele era vazio, no primeiro i, ele calculou um x, juntou o x no xão para fazer um novo x. Aí voltou, fez isso ao longo de todo o seu vect. Então, isso aqui é dentro do indentamento do for. E fora do indentamento do for, você precisa terminar a sua função dizendo o que ela fornece, o que ela retorna. Então, você entra com essas 3 coisas e ela fornece o vetor x com todos esses armazenados. Essa estrutura de função com loop dentro, ela é super útil e você pode pôr loop dentro da função, como eu fiz aqui, e pode usar uma função dentro de um loop. Então, para vários parâmetros lá do que você está fazendo, você vai repetidamente usando a função e armazenando em algum lugar. E como é que você usa ela? Bom, você definiu a função, ela passou a existir. E aí ela vai usar a mesma lógica de todas as outras funções que você carregou nos módulos. K recebe o resultado da função que eu criei, que é myfunc, só que você precisa pôr as 3 coisas que ela exige. O data é o meu vetor, 2 e 4. Então, para cada elemento do data, o b é 2, ele vai elevar a 2, e o c é 4, ele vai dividir por 4. E vai te retornar um x, que é o data com cada um dos elementos tendo acontecido isso. Podia ser uma coisa muito mais complexa, e todas as funções que a gente vai usar ao longo do curso, funções estatísticas, funções dentro de funções, pode chamar uma função aqui dentro que você definiu lá fora. E essa é a estrutura que a gente usa, e essa é a força do Python, né? Muitas funções já prontas, que você pode usar para criar outras funções, aí você usa uma função pronta que tem funções e funções dentro, você nem está sabendo, você só põe o dado de entrada, ele te dá o dado de saída, você compõe o seu código com ela. Vamos rodar. E, de novo, isso aqui ficou sozinho, agora é o contrário. PLT.show aqui é desnecessário que a gente não gerou nenhuma figura.
Só mania de pôr isso no fim. Então, o nosso K, que foi impresso aqui, né? Eu mandei ele dar uma linha, imprimir K, e o K está aqui. É a saída da minha função que mexeu no meu data. Então é isso. Você usando a força dos seleção com índices e operadores lógicos dentro dos índices, associando isso com loops for e while. Eu particularmente uso muito mais while do que for, mas você pode aprender a usar os dois muito bem. Com a força dos comandos dos ifs, quando é necessário, e definindo funções, você monta estruturas de códigos muito mais enxutas e limpas do que você só fazendo loop dentro de loop. Então a função é uma coisa muito útil para enxugar seu código. Pedaços de códigos que se repetem, você não vai repetir 2 vezes. Você vai escrever ele na forma de uma função, entrar e sair da função. Você define as funções lá no começo, um arquivo separado que você carrega, e o seu código fica limpinho, enxuto, fácil de entender. Quando tem um erro dentro da função, ele acusa. O erro está na função, na linha tal da função. Você abre lá a função e vê onde é que está o erro. E é assim que funciona. Bom, como sempre, a tarefinha para casa é reproduzir o que a gente fez aqui. Mais uma vez, você não precisa carregar nenhum código. A gente gerou os próprios dados que são gerados aqui. E como um exercício adicional, em vez de só reproduzir isso, eu gostaria que vocês criassem a sua própria função com um loop dentro e fizessem ela funcionar para gerar qualquer dado. Se você já tem um dado para tratar, que você gostaria de gerar uma coluna que é um vezes o outro, vocês já exercitam isso aqui, define uma função que faça isso, aplica num loop ela em todos os elementos com índice e você pode salvar como um data frame. Aí você vai ficar bem tranquilo que você está dominando as ferramentas que a gente usou até agora. Ah, é claro, e faça um plot do data frame para usar a aula passada também. Bom, era isso que eu tinha para dizer na aula de hoje. Na aula que vem a gente começa a falar de estatística, de funções de densidade e probabilidade, para começar a discutir erro e entrar de fato no tema do curso, que é a análise de dados. Até a aula que vem e muito obrigado.